Olá, turma, tudo bom? Como é que vocês estão? Professor Hugo Santana Casteleto falando com vocês aqui do curso de Licenciatura em Geografia Unicesumar. Turma, seguinte, você sabe a diferença de geografia política e geopolítica? Eu acho que muitos de vocês às vezes até confundem. É muito comum a gente confundir isso na ciência geográfica, a verdade é essa. A gente vai ver muitos textos falando sobre isso e muitas vezes eles confundem realmente. Mas se fosse para eu, a grosso modo, dizer para vocês o significado disso, eu diria que é basicamente a geopolítica seria quando o Estado, entenda esse Estado com letra maiúscula, Estado, governo, ele se apropria da geografia política para conquistar mais poder. Então, quando ele consegue fazer isso, ele está praticando a geopolítica. Então, a geopolítica, ela faz uso da geografia política para isso. Tanto que se você pegar em termos históricos, a geografia política ela é até mais antiga do que a geopolítica. A primeira escrita, eu acho que a respeito de geografia política, vocês podem pesquisar na internet, vocês vão achar isso, vai falar sobre Hatzel ali em 1890, 1897, se não me engano, quando ele escreve um livro intitulado Geografia Política. E no livro ele tratava lá de questões assim que o sucesso do Estado estaria ligado ao seu posicionamento em relação aos recursos no seu entorno, né? Isso poderia garantir um Estado promissor, e ele entendia dessa forma. E ele fala também com questões relacionadas a espírito, uma série de outras coisas que não caberia eu falar aqui, já que a proposta aqui é fazer uma coisa rápida. Mas ele falava muito, ele baseado nas ideias de Darwin, evolucionismo, do próprio Comte, do positivismo. A gente acabou até confundindo a teoria de geografia política com o tal do determinismo geográfico, que basicamente o meio condiciona a nossa vida. É como se a gente estivesse à mercê da natureza. Então, se a natureza nos oferece algo bom, o nosso estado, nossa vida vai ser boa. Se a natureza no nosso entorno não oferece nada, então a gente está fadado à falência ou a uma decadência. E a gente sabe que isso não é verdade, muitas vezes por conta da capacidade técnica do ser humano. O homem consegue inventar qualquer coisa e se adaptar a qualquer ambiente. Mas aí a gente vai ter outras discussões a respeito disso. Mas o Hatzel, ele entendia que isso era mais ou menos o que influenciava o crescimento do Estado. Tanto que ele falava sobre espaço vital. O espaço vital é o espaço mínimo que determinada população precisa ter para sobreviver. A grosso modo, se a gente fosse falar o que é o espaço vital. Então, eu preciso de, no mínimo, um X de terras para que eu consiga manter minha população ou consiga manter minha família viva. Então, e aí os estados estavam competindo pelo espaço vital constantemente. E aí, em 1905... numa obra conhecida como As Grandes Potências, de Rudolf Kijelin, ele usa as leituras de Hatzel sobre geografia política, sobre sucesso dos estados e onde estaria o sucesso dos estados, e ele propõe que os estados apliquem algumas estratégias para conseguir mais poder, e para conseguir mais poder você precisa dominar outros territórios. E aí tanto que é muito utilizado as leituras desse autor para formulações de teorias militares durante as guerras, porque começa ali a obra de 1900 do comecinho ali, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, e ela foi assim muito difundida e falada no meio acadêmico. Então é uma proposta de Rudolf Kijelin de como utilizar a geografia política para que você obtenha sucesso e conquiste maior número de territórios, maior poder. Basicamente é isso, viu, turma? Queria agradecer a todos vocês e até mais. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.